Fala galera, beleza? Então, tô gravando esse outro vídeo aqui, tá? Pra gente falar a respeito das aplicações, né, no que diz respeito à carga axial, beleza? Vejam, o que nós temos aqui, tá? Nós temos esse exemplo aqui, que é o seguinte, ó. Vejam que eu tenho aqui dois parafusos, tá? Um parafuso A, um parafuso B, né? Então, imagina, você tem uma empresa aí, tá? Que fabrica parafuso, ok? E aí um dos dois parafusos de alta resistência, A e B, né, mostrado nas respectivas figuras, ele deve ser escolhido para suportar uma carga de tração repentina. Vejam, uma carga de tração repentina. Que tipo de carga que é essa? Imagina, você tem um parafuso aqui, ó, tá? Um formato bem tosco aqui, tá? Tem um parafuso, né? Você tem aqui, ó, a arruela, enfim, aquela história toda, né? E aí o tipo de ensaio que o pessoal vai fazer é um ensaio de tração, ou seja, lembra, um ensaio de tração, né, vai ter aplicação de força nesse sentido e aplicação de força nesse sentido. Então vai ter um movimento de tração no parafuso, ou seja, esse parafuso em algum momento ele vai simplesmente romper, né? Então eu tenho dois parafusos, A e B, né? E um desses dois aí, né, ele deve ser escolhido para suportar uma carga de tração repentina, tá? Obviamente, né, para aguentar a máxima carga, qual é dos parafusos aí que aguenta, né? É o parafuso A ou é o parafuso B, ok? Bom, vamos olhar aqui as características, né? Para a gente poder escolher, né, qual do A, né, quais os parafusos, ou A ou B, tá? A gente precisa determinar qual que vai ser a maior quantidade de energia de deformação, tá? Elástica, né? No caso, a energia de deformação elástica é a carga axial, que cada parafuso pode absorver. Então, aquele parafuso que, né, conseguir absorver maior quantidade de energia, esse cara vai ser o escolhido. Por quê? Porque na realidade ele vai ser o cara que vai aguentar mais antes de romper, antes de entrar em colapso, certo? Então esse é o objetivo do exercício, a gente olhar para esses dois parafusos, né, e fazer uma conta aqui e mostrar na mão realmente qual é o que eu vou escolher, é o A ou é o B. Vocês aí podem já pensar, pô, eu acho que é o A, posso achar que é o B, sei lá, não sei, professor. Pode ser os dois, enfim. Mas é bom vocês já começarem a olhar e observar as características aí, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o parafuso A, o que que ele tem aqui, né? Ele tem um diâmetro aqui, ó, de 20 milímetros, tá? No caso aqui, ele tem esse diâmetro aqui, ó, esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui, ó, 20 milímetros, tá? E ele tem um comprimento, né, de 50 milímetros, tá? No caso, se vocês observarem aqui, ó, ele tem aqui também um diâmetro de rosca, né? Que é esse cara aqui de baixo, né? Ou talvez um menor diâmetro, né? Ele tem 18 milímetros, tá? Aqui. E aqui em cima, ó, no caso desse trecho inicial aqui, ó, né? Eu tenho aqui na realidade o que, ó? Eu tenho, né? Dentro dessa região de 18 milímetros, né? Eu tenho um cara aqui, ó, que passa depois da arruela aqui, 6 milímetros, né? Que no caso é uma região rosqueada aqui, ó. Percebe? Então, o que está acontecendo no parafuso A? Ele tem esse comprimento de 50, só que acontece uma diminuição da área da secção transversal, concorda? Até esse pedaço ele tem 20 milímetros, daqui para cá ele passa a ter 18. Então o diâmetro diminuiu. Então, ou seja, esse canal inteiro aqui, ó, vamos dizer assim, vamos falar dessa forma, né? Esse canal inteiro ele tem o quê? Ele tem mudança, né, de diâmetro. Consequentemente, tem mudança de área, tá? Muito bem. Aí o que que acontece? Se vocês olharem para o parafuso B, né? Se vocês olharem todo, né, todo o canal dele aqui, ele vale quanto? Vale 18 milímetros. Ele não tem variação de área de secção transversal, não tem variação do diâmetro, tá? E o comprimento que vai aqui da cabeça do parafuso até a arruela tem 56 milímetros. Que se vocês olharem, né, e olharem para cá e fizerem a soma, dá 50 com 6 dá 56 também. É o mesmo tamanho. Porém, o que que acontece? Dentro desse trecho aqui, né, tem uma variação.
Percebe? Vai ter uma variação por conta do diâmetro. Beleza? Então veja, então eu tenho dois parafusos que são diferentes, tá? Aí eu tenho aqui o seguinte, ó, tenho um dado de entrada aqui, ó. Considere, né, é, o módulo de elasticidade do aço, ou seja, isso aqui que nós estamos falando de um aço, ele vale 210 vezes 10 a terceira megapascal, tá? Muito bem. E esse sigma aí aqui, esse sigma lembra a definição de tensão. Desculpa, tensão, né? Tensão é igual a força sobre área, tá? Que no caso aqui, essa tensão, esse sigma E, no caso, que ele está especificando, lembra, esse sigma E é de elástico, ou seja, é a tensão elástica do material, que é onde nós estamos trabalhando, tá certo? É onde é o regime que nós estamos trabalhando. E nesse caso ele vale 310 megapascal, beleza? Então assim, vou ler agora para vocês aqui, né? Então, um dos dois parafusos de aço de alta resistência A e B, mostrados na figura, deve ser escolhido para suportar uma carga de tração repentina, né? Que é nesse caso aqui. Para escolher, né, é necessário determinar a maior quantidade de energia de deformação elástica que cada parafuso pode absorver. O parafuso A tem diâmetro de 20 milímetros por 50 milímetros de comprimento e diâmetro de rosca, né, ou menor diâmetro, de 18, dentro da região rosqueada de 6 milímetros. Tá? O parafuso B tem roscas recalcadas, tá? De modo tal que o diâmetro em todo o seu comprimento, né, de 56 milímetros, pode ser considerado como 18 milímetros. Em ambos os casos, despreze o material extra que compõe as roscas. Tá? Considere o módulo de elasticidade esse valor, como eu já mencionei, 210 vezes 10 a terceira megapascal, e a tensão elástica é igual a 310 megapascal. Tá? Muito bem. Então vejam, né? A gente tem esse exemplo aqui, né? Pra gente estar aqui observando, tá? Vamos pensar no seguinte, isso aqui, ó. Vou deixar esse cara aqui talvez um pouquinho de lado aqui, né? Que eu acho que aqui ainda vocês conseguem de uma certa forma enxergar aí, tá? Mas antes de da gente olhar, né, especificamente aqui, a gente tem que pensar no seguinte, ó. Galera, primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é a equação que eu vou ter que trabalhar? Sabe? Qual é a equação que eu vou ter que fazer a conta? Né? A gente está vendo aqui, no caso, é a carga axial. Tá certo? Muito bem. Então a equação da carga axial nós temos em mente. Excelente. Nós já temos aí inclusive ela já no processo de já está integrada, né? Beleza. Mas olha só. Vamos pensar no seguinte. Se o parafuso, né, se ele for submetido a uma tração máxima, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tensão máxima, concorda comigo? Porque o enunciado está dizendo isso, né? Então você vai ter uma tração máxima, o que vai acontecer? Pô, vai acontecer então que vai ter uma tensão máxima, né? Ó, tá? Que nesse caso eu vou chamar ele de sigma E, né? 310, né? Newton por milímetro quadrado. Percebe? No final das contas é isso aí. Eu sei muito bem que no enunciado ele está falando para mim assim, olha, o sigma E é igual a 310 megapascal. Tá certo? Bom, mega, tá? Quando fala mega, é 10 elevado a sexta. Então a mesma coisa de eu falar para vocês que é 310 vezes 10 elevado a sexta pascal. A mesma coisa de eu falar isso aqui para vocês, ó. Tá? Vejam, só que pascal é newton por metro quadrado. Tá certo? Para eu poder fazer essa conversão, como é que eu posso realizar isso? É só eu pegar simplesmente, né? Pegar 1 e dividir por 1000 elevado ao quadrado. Isso daqui
vai me dar 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu quero transformar metro quadrado para milímetro quadrado. Por que eu fiz isso, tá, pessoal? Por que eu estou transformando para milímetro quadrado? Porque se vocês olharem, as unidades de medida do exercício estão em milímetro. Percebe? Ah, professor, sei lá, não gosto de fazer isso. Eu posso fazer isso no final? Pode. É um critério de cada um, tá? Mas eu já estou mostrando para vocês como é que faz. Ou seja, é pegar 1 e dividir por mim, levar ao quadrado, ele vai dar esse resultado, você faz a multiplicação. Por isso que se vocês olharem para cá, ó, que é 310 vezes 10 a sexta pascal, e aqui, né, desse meu lado esquerdo aqui, ó, ficou 310, por quê? Porque se eu tenho 10 elevado a menos 6, né, e aqui eu tenho 10 elevado a 6, esses caras se cancelam, concorda comigo? Esses caras se cancelam, o que acontece? Só sobra 310. E quando sobra 310, é Newton por milímetro ao quadrado. Ok, turma? Então, muito cuidado com o quê? Com unidades de medida. Unidades de medida são coisas assim que uma trocadinha errada já era. É sujeito você perder todo o exercício, tá? Então, essa é a primeira coisa. Muito bem. Então, voltando a essa história da tensão máxima, novamente, né, se o parafuso, né, ele é submetido a uma atração máxima, vai ocorrer uma tensão máxima. Aonde? Essa tensão máxima, galera, ela ocorre exatamente aonde? Na região de 6 milímetros. Tá vendo essa região aqui de 6 milímetros? Então, quando você pega esse parafuso, né, e faz um movimento de tração, o que acontece? Ocorre um movimento de tração máxima, né, e ao mesmo tempo uma tensão máxima nessa região aqui. Tanto aqui quanto aqui. Tá legal? Excelente. Então, olha só. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu tenho sigma E, né, que é igual a uma, né, força de tração máxima, eu posso dizer que essa força de tração máxima, né, ela pode ser representada por F de força ou P de força, enfim. Vai ser uma força máxima, né, dividido por uma área, concorda comigo? Bom, se você olhar aqui, isso daqui não é a definição de tensão? Lembra? Tensão não é força sobre área? Ou seja, o que eu quero descobrir aqui, meu? Eu quero descobrir exatamente quanto que vale essa força máxima. Ou seja, essa força máxima vai ser sigma E que multiplica a área. A gente só brincou com os termos aqui. Tá? Portanto, essa força máxima, ela vai ser igual a esse sigma E. Vejam, sigma E dado o problema. Tá vendo aqui, ó? Esse cara, ele tá aqui, ó. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser 310 newton por milímetro quadrado. Tá certo? Deixa eu só colocar a minha condição de contorno aqui pra gente não misturar. 310 newton por milímetro quadrado, tá certo? Multiplicado pela área. Opa, área. A área aqui, o que é? Bom, é π, né? Lembra? Como é que vai ser a conta? Bom, eu estou trabalhando agora com os diâmetros, tá certo? Não é verdade? Então, o que vai acontecer? O diâmetro onde eu vou trabalhar, onde acontece essa força máxima, né? Onde ela vai acontecer, exatamente, né? São esses dois caras aqui, ó. 18 milímetros. Ok? Quando você aplica essa força externa, tá? Então, eu tenho que considerar aqui é 18 e aqui é também 18, ok? Então, eu vou considerar 18 por quê? Porque eu estou trabalhando com os dois parafusos aqui. Então, eu tenho que encontrar uma força máxima que corresponde a esses dois parafusos. Então, vai ficar quanto aqui? Ó? Vai ficar 18 milímetros sobre, né, 2 elevado ao quadrado. Fecha. Né? Ou simplesmente, como é que é a área quando você tem um diâmetro? Né? É π, diâmetro ao quadrado, sobre 4. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Então a área aqui, no caso, eu estou utilizando o diâmetro que nós temos. Portanto, o que acontece aqui? Quando você faz essa conta, né? Então P máximo
vai ser igual a 78.885,40 newtons. Tá certo? Porque se você olhar para cá, ó, aqui tem milímetro quadrado e aqui também tem milímetro ao quadrado. Então milímetro quadrado com milímetro ao quadrado vai embora, sobra só quem? Newton. Portanto, eu posso também colocar essa equação como sendo o quê? 78, aproximando, né? 89 quilonewtons. Lembra quilo? Quilo é 10 elevado à terceira. Então, o valor dessa força máxima de tração para os dois parafusos é esse aqui, ó. Percebe? Por que eu fiz isso, galera? Porque no exercício, os caras não falam pra gente a respeito de força. O cara fala simplesmente que eu tenho uma tensão elástica e dá um módulo de elasticidade. E me dá todas as geometrias, né? Mas ele não me dá a força. Bom, mas eu sei a definição né? Eu sei a definição de tensão que tá a força. E a área, eu também tenho os valores, né? Como eu mostrei pra vocês. Então, com isso, a gente consegue encontrar a força. Por que eu preciso encontrar a força, galera? Porque é exatamente onde eu vou utilizar, né? Na equação da carga axial. Tá? Só para deixar mais claro para vocês aqui, ó, a área, né, no caso aqui, como pode ser calculado, né, pode ser calculado dessa forma aqui, ó, d sobre 2 elevado ao quadrado, né, ou né, π, d quadrado sobre 4, a mesma coisa, tá? Só para vocês lembrarem aí, eu sei que vocês sabem disso, ok? Tá bom, turma? Só para deixar muito claro aqui para vocês aqui. Então, isso aqui é um dado relevante para o exercício, porque é desse dado que a gente vai resolver ele. Então vejam, o que vai acontecer aqui? Bom, mano, olha só. Então, vou até colocar a canetinha aqui, ver. Canetinha azul aqui, ó. Parafuso. Vamos olhar para o parafuso A primeiro? Vou voltar aqui para você. Parafuso A, esse animal aqui, ó. Você olha para esse cara, o que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês da equação? Que ela é uma somatória, né? Ou seja, cada pedaço de uma estrutura equivale a outra equação. Se vocês olharem só dentro desse parâmetro aqui de 56 milímetros, eu tenho um cara que começa com 20 milímetros até 50 milímetros. Depois, eu tenho um trecho de 6 milímetros, mas ele não vale mais 20. Ele vale quanto? 18. Então, dentro desse trecho aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho, na realidade, dois diâmetros distintos. Isso é importante a gente saber. Tá legal? Então, muito bem. Então, olhando para o parafuso A, como é que eu posso escrever na equação? Bom, olha só. O de A, né, vai ser uma somatória de igual a 1 até K. A equação, né, ó. N ao quadrado K vezes LK dividido por 2 AK e K. Eu vou montar a primeira equação inteira aqui para vocês, para depois a gente ir discutindo, né? Mas eu vou montando aqui, eu vou falando para vocês, tá? Então, olha só. Primeira coisa importante. Vamos olhar para o parafuso A. Bom, o parafuso A, o que nós temos? A equação é essa daqui. Bom, o que é N mesmo? N vai ser a força normal, lembra? Pô, a força normal nós temos? Acabamos de calcular aqui, ó. Certo? Então, essa força normal ela vai ser quanto? Abre parênteses, ela vai ser 78,89 quilonewtons, né? Mas então, vezes 10 elevado à terceira newton. Fecha parênteses, eleva esse cara ao quadrado, veja, porque é da equação, tá? Multiplicado pelo comprimento. Que comprimento? Pô, o primeiro comprimento. Qual que é o primeiro comprimento? 50 milímetros. Tá? Dividido, né, por 2 vezes A. Bom, vamos olhar aí qual que é a área que nós estamos trabalhando. Bom, lembra? Vai ser π, né? O diâmetro do primeiro cara, vejam, eu estou trabalhando nesse primeiro cara aqui, ó. O primeiro comprimento é L, tá certo? Beleza. Qual que é o diâmetro desse cara aqui de 50? 20. Opa, então quer dizer o seguinte, que aqui vai ser, ó, 20, né? Dividido por 2, fecha parênteses, né? Eleva ao quadrado, fecha colchete. Aqui está multiplicado. Multiplicado por quem? Pelo módulo de elasticidade.
certo? Muito bem. O módulo de elasticidade que os caras deram pra gente, qual que foi? Se a gente olhar aqui, ó, tá aqui, ó, E do aço é igual a 210 vezes 10 à terceira megapascal. Ele faz isso. Galera, isso daqui é a mesma coisa que eu escrevi o seguinte, ó, 210 vezes 10 elevado a nona pascal. Por quê? Porque mega é 10 elevado a sexta. Bom, 10 elevado a sexta com 10 elevado à terceira é só o que? As bases são iguais, soma o expoente. Então vai ficar 6 mais 3, dá 9. Então fica 10 a nona. Beleza? Lembra, esse Pascal aqui, ele é Newton por metro quadrado. Se a gente aplicar aquilo, né, que eu mostrei para vocês, e transformar isso aqui em milímetro quadrado, como é que vai ficar essa conta? Lembra, em milímetro quadrado é 1 sobre 1000 elevado ao quadrado, que vai dar 10 elevado a menos 6. 10 elevado, lembra? Vai ser um cara assim, ó. Quando você faz a conversão, tá, turma? Ao quadrado, isso aqui vai ser 1 ponto vezes 10 elevado a menos 6. Se vocês olharem para cá, vai ficar 210. Pô, se eu tenho 9 menos 6, vai ficar 10 elevado à terceira. Mas agora o quê? Newton por milímetro quadrado. Tá claro? Ou seja, eu transformei esse cara. Então, aqui na nossa continha aqui, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 210 vezes 10 elevado à terceira Newton por milímetro quadrado, fecha. Galera, olha só. Isso daqui é só em relação a quem? É só em relação a esse trecho aqui, ó. Que vai daqui até aqui. Só que veja, ainda tem um trecho aqui, ó, de 6 milímetros, tá certo? E além disso, esse trecho de 6 milímetros, ele tem um diâmetro diferente, que ele vale quanto? 18. Então, ou seja, dentro desse canal que eu falei para vocês, eu tenho dois diâmetros diferentes. Consequentemente, né, vai ser o quê? Bom, resolvi os dados primeiro para a primeira parte, e como é uma somatória, mais o quê? Um pedaço da segunda parte. Dentro do mesmo parafuso. Então, olha só, novamente, n quadrado vai permanecer a mesma força, né? Então dá 78,89 vezes 10 elevado à terceira n elevado ao quadrado. Só que agora esse cara aqui, quem que é? 6 milímetros, procede? 2 que abre esse cara vai ser π, né? Só que agora vejam, esse cara vai ser o 18 milímetros sobre 2 elevado ao quadrado, certo? Fecha. E esse cara aqui permanece o mesmo, né? O módulo de elasticidade permanece exatamente o mesmo. Tá certo? Galera, o que tem que fazer aqui é fazer toda essa conta. Pega a tua calculadora, né? Façam essas contas com muito cuidado. Não procurem colocar tudo de uma vez. O que eu recomendo fazer é faz a conta primeiro aqui em cima, depois faz a conta embaixo, tá? Enfim, depois que você fizer toda essa conta, né? E toda a poeira vai baixar, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter um valor, tá? De o de A, né? De 2.707,8 newton vezes milímetro, tá? Ou seja, né, se você converter esse cara aqui, você vai ficar com 2,708 newton vezes metro, que no caso é joule, é energia de deformação. Lembra que eu falei para vocês que é energia de deformação? Muito bem. Então todos esses caras aqui, eles devem se transformar em joule. Tá certo? Então esse aqui é do parafuso A. Então o parafuso A, ele tem esse valor de energia de deformação, ó. É o tanto de absorção que ele vai ter. Tá? Muito bem. Aí, ó, vamos para o parafuso B. Veja, a gente tem o parafuso A na história. Agora vamos olhar o parafuso B. E o parafuso B, se vocês pararem aí para dar uma analisada, né? Parafuso, opa. Pô, legal pra cacete. Vai funcionar agora, né? Porra. Aí, o parafuso
Ok? Se vocês olharem, aparentemente, né? O que vai acontecer? Cara, ao longo do canal, eu só tenho o quê? Eu só tenho uma distância e um diâmetro. Então, ou seja, na somatória, na realidade, vai ser uma conta muito mais o quê? Muito mais simples pra gente realizar. Tá certo? Faz sentido, né? Então, olha, vamos só lembrar o seguinte, novamente, né, que o P máximo é 78,89 kN, né? É o padrãozão lá, né, que a gente calculou inicialmente. Então vamos fazer, ó, o de A vai ser igual a um parafuso B, ó. Bom, vai ser novamente, ó, 78,89 vezes 10 elevado à terceira ao quadrado, lembra? Esse cara aqui agora vai ser, né, apenas um, que é 56 milímetros, porque só tem um mesmo lá, né? Dividido por duas vezes. Bom, agora pega esse cara que é o π, né? Esse cara aqui ele vale 18. Opa, que 8 ridículo. Pera aí. 18. Né? Esse cara aqui elevado ao quadrado, fecha. Ok. 210 vezes 10 à terceira, né? Newton por milímetro quadrado. Ok? Vejam, e é só essa conta. Você vai fazer ela uma vez só. Depois que você fizer a conta aqui, né? O de A, a poeira toda vai abaixar. Você vai ter um cara assim. Né? Newton vezes, né, milímetro, ou seja, né, o de A vai ser aproximadamente isso aqui, ó, 3,26. Bom, se vocês olharem, galera, o resultado, bom, parafuso A, o de A, né? Quanto é que deu essa bodega aí? Deu isso aqui, ó, 2,708, não é isso? Joule. O parafuso B, o de A, né? Só que agora deu 3,26 joules. Ou seja, se vocês olharem e der uma pequena raciocinada, né? Aí tem aquela enquete, né? No começo do exercício eu falei, ah, galera, e aí? Quem que, né, apostou no parafuso A ou no parafuso B, etc. Enfim, aí esse paradigma se quebra. Porque a gente vê claramente que o parafuso B é o cara mais resistente. Né? E fazendo uma conta rápida de bolo aí, né? O parafuso B, ele tem, né, essa propriedade de absorver, né? Aproximadamente aí, ó, 20% a mais do que o parafuso A. Certo? Então, ou seja, o que nós fizemos aqui? A gente estava só verificando qual era o melhor parafuso. Então, o parafuso B ele vai ser o melhor. Então, o A você descarta. Beleza, galera? Esse é um exemplo de carga axial aí, utilizando energia de deformação. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Fui.